O senhor acha que a humanidade, pensando agora no homem, Sim. principalmente se a gente olhar pro homem que muitas vezes não está inserido em contextos muito tecnológicos, metropolitanos, a humanidade, qual que é o impacto de toda essa questão da ciência, da automatização, da inteligência artificial, nesse contexto que a gente vive? Então... Vai produzir mais gente feliz ou infeliz? Não, eu acho que é bem óbvio que... E todos esses caras... O livro que eu terminei hoje, do Joseph Weizenbaum, foi escrito em 1975, em Boston. Né, ele era professor do MIT. Inclusive, ele foi embora do MIT. Ele terminou a carreira dele no MIT em 96, curiosamente, e voltou para a Alemanha. Porque ele foi ostracizado, né? Ele foi ostracizado dentro do MIT e na comunidade. Apesar de ser o cara que criou o primeiro chatbot extremamente bem sucedido, né? O cara ficou famoso instantaneamente. Ele foi, como ele criticou, né? Por exemplo, ele era claramente, para mim até um choque, porque eu não imaginava, mas eu entendo porque ele era contra a criação de interface cérebros-máquina. Ele não usa esse termo, que é a gente que criou esse termo, mas ele diz, não, conectar o cérebro humano com computadores é quase obsceno, porque você vai destruir a liberdade do ser humano. Ele não estava pensando em reparar pessoas que não conseguem andar, claro. Não tava, né, ele não correu a ele... Essa aplicação médica, clínica, teria, né, e para estudar o cérebro em animais, tal, isso aí não ocorreu a ele. Mas o que ele fala o seguinte, eu moro aqui em Boston, na periferia da cidade de Boston, que é uma cidade, Harvard, MIT, extremamente intelectualizada. Só que se eu vou perguntar para a recepcionista do prédio da Harvard ou da MIT, o que você acha da sua vida? 75, tá? Ela fala, eu virei um autônomo, eu não faço nada diferente, a minha rotina é a mesma todo dia. Ou seja, ele vai perguntando, motorista de táxi, ele vai perguntando para todas as pessoas comuns ao redor, né, do campus da Harvard, no campus do MIT, e o que ele encontra? E ele fala, um grau de infelicidade inacreditável, que um professor universitário como eu nunca imaginaria. Porque eu estou no meu laboratório, me divertindo, brincando, fazendo, mas quando eu vou perguntar para o cara que limpa o laboratório do MIT, a vida do cara é miserável. E ele te fala abertamente. Agora, 75, nós estamos em 2026. Vixe Maria. Pensa o que aconteceu de lá para cá. E o que é interessante, ele não fala porque esses dados de economia saíram um pouco depois, mas se você pegar, é um gráfico espetacular que descreve os Estados Unidos de uma maneira, é um gráfico só, que é o seguinte, se você pegar duas curvas, aumento de produtividade e aumento de ganho salarial da sociedade americana, começando em 1971 até hoje, o que você vê, a produtividade explodiu. Ou seja, o sistema econômico, o capitalismo americano... Tá produzindo mais, tudo... Eficiente. O salário dos caras de hoje está no nível de 74. O próximo. Ou seja, os ganhos de produtividade não foram distribuídos para quem melhorou a indústria de produtividade. Claro que tem automação, mas o trabalhador americano que viu tudo isso acontecer, né, não teve uma parcela de ganho nesse... Claro. E esse gráfico é bem triste mesmo. Porque é chocante. Ele começa lá atrás. Isso. E aí passa uma década, 2 décadas, 3. E aí é bem na hora que tem realmente assim, essa quebra que nunca mais recupera, né? Não recupera. E antes vinha acompanhando igualzinho. E assim, ó, aumento da produtividade, aumento do salário. Mas esse é o grande choque. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, isso vinha par a par. Então você trabalhava na Ford. Eu tinha um vizinho, né, que foi engenheiro da Ford, ou um professor de uma universidade, a vida inteira. Você passava 40 anos... Ah, sim, antigamente era assim, né? A pessoa entrava no emprego e ficava pra sempre. Pra sempre. E o cara saía com a pensão da GM, a pensão da Ford, da IBM. Os caras falavam, a pensão da IBM, você vai ser rei quando você se aposentar. Acabou tudo isso. Acompanhando, né? Hoje não tem, né? Acabou tudo isso. Então, o que está acontecendo hoje? Qual é o maior índice de crescimento demográfico, né, de pessoas em condição de rua nos Estados Unidos? População aposentada, acima de 60 anos. Eles estão perdendo a casa, porque não tem como pagar, porque eles salvaram dinheiro achando, né, que eles iam estar vivendo... Só que não teve ali a paridade. Não teve a paridade, o pessoal não está conseguindo, né? Então, quando você fala de qual é o impacto humano
de todos esses gizmos que nós criamos, né? Claro, eu sempre falo e uso essa frase o tempo inteiro. A conveniência está matando a agência humana. Então a gente hoje tem ferramentas digitais que fazem um monte de coisa que a gente fazia antes, a gente mesmo. Então a conveniência está matando a agência. E qual que é o resultado final disso? Não é a felicidade. Pelo menos por todas as análises que estão sendo feitas no mundo inteiro, né? Tanto é que a geração dos meus filhos, né, 35, 36 anos, né, nesse 30, 36, 38, perdão, eles é a primeira geração do pós-guerra americano que acredita que eles não vão ter o mesmo nível de qualidade de vida dos pais. Caramba. E isso é, assim, você pergunta para qualquer moleque nessa faixa etária americana, eles não têm acesso a casa, porque o americano aos 20 saía do college, né, achava um emprego, a primeira coisa que ele fazia era comprar uma casa. Ali para comprar, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o meu chefe virou para mim, imagine, vindo do Brasil nos anos 80, hiperinflação. A minha fortuna, eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha no bolso $1.000. Tinha uma greve, acho que eu já contei isso pra vocês, tinha uma greve do transporte público em Nova York, eu tinha que chegar na Filadélfia. Eu gastei $300 num táxi. O meu chefe me reembolsou, né? Mas o meu chefe chegou pra mim. Eu falei, morri, né? 30% de tudo que eu tenho. Na primeira noite. Não, e o cara falando pra mim que era o taxista que ele trabalhava pra máfia, então era bom ele me pagar. Bom, né? E não tinha cartão de crédito, você não pagava táxi com cartão de crédito, nada disso. Bom, o meu chefe chegou pra mim 6 meses depois, eu pós-doc, tá? Falou, não, acabamos de publicar esse mega trabalho, eu quero que você fique aqui quando você tiver. Quando você vai comprar sua casa? Eu falei, o quê? Como assim? Porque para eles era natural. Você saía do college, você conseguiu seu primeiro emprego, né? Mesmo com professor universitário. Sim. E você ia lá. Hoje não. Porque o americano ele dá muito valor. O cara tem um emprego, aquilo ali é uma garantia, né? É uma garantia. Era, né? Pelo menos. Não, né? você usava garantia. Quando eu fui comprar, quando eu mudei para Carolina do Norte e comprei minha primeira casa como professor da Duke, eu cheguei no banco, eu não tinha nada, né? Só tinha o meu emprego e uma poupança, mas muito pequena. Eu cheguei lá, falei, preciso comprar essa casa, gostei. Ele falou, não tem problema, qual é o seu emprego? Ele falou, eu sou um professor da Faculdade de Medicina da Duke. Ele falou, temos a garantia. Hoje, vai no banco hoje e fala que você é professor da USP, o professor do MIT, se você consegue um empréstimo com essa garantia. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mas você ser um professor, no caso, na Carolina do Norte, na maior universidade do estado, eles sabiam que você não ia embora, você não ia fugir, você não ia dar o cano, não ia dar o cano. Então, o Mumford fala uma coisa muito interessante, que outro grande historiador da história da ciência fala, da tecnologia na realidade, que quando você introduz uma nova tecnologia, seja lá qual for, o efeito é ecológico na sociedade humana. Ele não afeta simplesmente a tarefa para a qual essa tecnologia foi criada. Ela tem um impacto em toda a dinâmica, né? A cadeia social, a cadeia individual, a cadeia de produção. Hoje você pode trabalhar em casa com um telefone celular, né, ou um laptop. Você é uma empresa. Né? Você é uma empresa, aliás, ninguém sabe que você trabalha na sua casa. Né? Você cria todo um aparato digital que te dá esse status de ter uma empresa, né? Todavia, e ele fala outra coisa, e os impactos ecológicos, do ponto de vista da cadeia dinâmica, são imprevisíveis. Eles não são mensuráveis. Então, o que aconteceu na Suécia agora, não sei se vocês viram, a Suécia acabou de anunciar, retirou todos os computadores da sala de aula. E sabe o que eles acabaram de anunciar semana passada? O maior programa... claro que a Suécia é desse tamanho, né? Mas o maior programa do Ministério da Educação da Suécia, $83 milhões, a primeira parcela do programa, comprar cadernos, canetas, lápis, caneta tinteiro, para as crianças voltarem no ensino primário. Escrever com a mão, né? Escrever com a mão, porque os estudos de 30 anos da Suécia mostraram que escrever com a mão você assimila melhor, a sua memória é mais né, otimizada, porque o movimento e o raciocínio que você usa quando você escreve com a mão é muito diferente de quando você digita. Com certeza. Então a Suécia, sim, isso é lógico. Né, e a Finlândia já tinham feito isso, né?
Por quê? Porque o mundo privado na Finlândia, eu fui lá em 2019, isso me contaram na Universidade de Helsinki. As empresas estavam reclamando que os prédios que vinham dos arquitetos finlandeses era tudo igual. Você não conseguia distinguir em Helsinki, porque os arquitetos eram treinados com o mesmo CAD/CAM, com o mesmo sistema. Então, as campanhas publicitárias eram todas iguais. Então, as empresas não conseguiam distinguir. Então, o cara fala, pô, o meu competidor, sei lá do que, Arenque, o Arenque 2 da Finlândia, né, o McDonald's de Arenque da Finlândia, tem a mesma campanha publicitária do componente Burger King do Arenque, né? É a mesma coisa. Então, como que você vai diferenciar? Como que o consumidor vai saber? Por quê? Porque tudo está sendo homogeneizado. Né? E você falou da filosofia, os grandes caras do século XIX, do começo do século XX, os caras da mecânica quântica, Einstein, Bohr, Heisenberg, né? Todos tinham um interesse filosófico. Todos acreditavam que a filosofia era fundamental, o estudo da filosofia, né? Para a ciência que eles estavam fazendo. Tanto é que quando o Bohr chega e fala, não, o observador tem um impacto. Quando ele observa, né, a função lá colapsa, colapsa, né? Colapsa a função de onda. A função de onda colapsa, né? E né, o gato, né? O famoso gato do Schrödinger, né? O gato Schrödinger. E o Einstein odiava isso, porque ele tinha uma visão determinística da natureza, né? Mas a filosofia era parte dos debates dos caras. O Einstein falava, Deus não joga dados. O que isso quer dizer? Não é que ele acreditava em Deus, nada disso. É que na visão cosmológica dele, filosófica, o universo não podia ser aleatório. Esse é o debate, né? E onde você tem esse debate hoje? Você vai numa reunião de neurociência, eu deixei de ir agora, com a pandemia não deu para ir mais, mas 40 mil neurocientistas do mundo inteiro, tá? Em qualquer cidade, tem poucas cidades nos Estados Unidos que conseguem reunir o evento. É tão gigantesco. Você tem uma ideia, quando é em Nova Orleans, o Bourbon Street, que é onde tem o Mardi Gras no carnaval, é só neurocientista. Você entra no bar, é só neurocientista. Eu não bebo, mas o pessoal vai beber, eu ia lá com meus amigos, você sentava numa mesa, os caras falando só do cérebro, outra mesa só, né? Agora, entra nessa reunião e tenta discutir uma questão filosófica sobre a mente humana. Técnica, né? É tudo técnico. Tudo técnico, É tudo, eu tenho um microscópio mais, né, ferrado, eu criei a Brain Machine Interface mais poderosa, mas ninguém quer discutir os aspectos humanísticos da área que estuda a mente. Eu assisti recentemente novamente eu fui parar para assistir Uma Mente Brilhante, né, para a história do John Nash, e comecei a pesquisar de novo sobre a carreira dele e tal. E a grande questão é que ele conseguia pegar questões técnicas e aplicar a diversas áreas, né? Inclusive foi isso que trouxe relevância para ele. A questão da técnica aplicada a outras áreas faz com que aconteça esse intercâmbio, né? Como eu falei, mas você está dizendo que é cada vez mais raro. Mas você viu a carta de recomendação que o professor do John Nash escreveu para ele entrar acho que foi na Princeton que ele foi, né? Você viu a carta? No filme não tem, mas a carta de recomendação do John Nash tinha uma linha. A carta dizia assim, para quem for endereçada essa carta, né, o comitê de admissão, né, vírgula, primeira linha, John Nash é um gênio. Ponto. Essa é a carta, né? Eu sempre conto a história do Bohm, né, do físico, que foi perseguido durante o David Bohm, que foi perseguido durante a era do macartismo, injustamente. Ele nem era do Partido Comunista, mas alguém denunciou ele lá. Esse é o cara que tinha proposto a versão determinística da mecânica quântica, que o Einstein achava que era a revolução, porque ele tinha criado uma nova interpretação, né, que é aquela onda piloto lá, tal, com um francês que tinha ganho o prêmio Nobel. Pois bem, quando ele começou a ser perseguido, ele tinha que vir para algum lugar. Ele falou, bom, tenho que fugir desses caras, porque eu vou ser preso, ou alguma coisa pior até. Ele aplicou para uma posição no Instituto de Física da USP.
Aqui, ó. Tá? Aí eu soube isso de anos atrás, me contando como foi a reunião discutindo se valia a pena empregar o jovem professor David Bohm. Típico brasileiro, né? Reunião do departamento e tal. Um membro do o chefe do departamento, olha, o cara, né? Estamos aqui, seria sensacional trazer ele aqui e tal. Um membro do departamento, nossa, mas ele só tem uma carta de recomendação. Claro, porque ele estava sendo perseguido, né? Aí o chefe do departamento, é verdade, ele só tem uma, mas é do Einstein. É. Aí é outra história, né? Ele veio. Ficou 1 ano e pouco aqui, mas ele veio. Mas quase que ele não veio. E na carta era a mesma coisa. O Einstein falava, professor David Bohm é a mente mais brilhante da juventude de físicos americanos, escambau de bico. A carta do Einstein, né? Você não precisa da segunda, né? Concordo plenamente. Mas ele quase não veio, né? É que nem um professor meu americano dizia, se você puser um porco no palco e o porco recitar Homero, você não precisa de um porco número 2. Ah, é? Né? O porco número 1 já é uma descoberta, né?